Boa noite, estamos aqui mais uma vez reunidos e hoje o tema é a Bhagavad Gita, a Divina Canção do Senhor. É um conto indiano muito antigo, muito antigo, muito antigo mesmo, mas muito antigo, que nos traz a história do diálogo entre o mestre e o discípulo. A Bhagavad Gita é considerada a Bíblia hindu. Então, é a base do conhecimento, né, das relações, como elas se dão no campo, né, da espiritualidade, da filosofia hindu. A Bhagavad Gita, seguramente na Índia, é um dos livros mais lidos. E como ele representa a Bíblia, ele representa uma plataforma espiritual, é o livro de bolso dos indianos. Mahatma Gandhi, esse grande Karma Yoga, ele dizia que se todos os livros do planeta fossem incinerados, mas dois sobrevivessem, Bhagavad Gita e o Sermão da Montanha do Jesus Cristo, que nós estávamos salvos. Eram os dois livros de cabeceira do nosso querido Mahatma Gandhi, a grande alma. Então, hoje nós vamos falar sobre esse diálogo entre mestre e discípulo, no capítulo exato em que Krishna, que é o mestre, diz para Arjuna que o corpo não deve ser causa de lamentação, porque o importante é a alma, o que predomina é a alma. Isso acontece bem no início desse lindo texto milenar. Mas antes da gente destrinchar um pouco dessa história, vamos fazer o nosso centramento, vamos dar início à nossa conversa dessa noite, clamando, pedindo, solicitando a presença dos nossos mestres, para que eles possam nos socorrer, para que eles possam nos auxiliar na compreensão da Bhagavad Gita e também possam despertar em nós a curiosidade por essa leitura, essa literatura espiritual, filosófica, linda, que vem da Índia. Então, convido vocês a fecharem os olhos e a fazerem uma breve pausa, onde toda a sua atenção vai estar voltada para dentro. Procure relaxar seu semblante, procure relaxar mandíbula, relaxe seus ombros, relaxe o tronco. Deixe a respiração livre. E então, podemos trazer as nossas mãos unidas em Pranam Mudra, próximas ao coração. E podemos dar início inspirando e ao expirar vibrando o mantra Om 3 vezes. E vamos descer as nossas mãos. Vamos fazer essa conexão com o divino em nós. Vamos sentir a presença dos nossos queridos mestres, amigos espirituais, guias e protetores, os nossos afetos espirituais. E assim podemos abrir os nossos olhos suavemente. Então, hoje nós vamos fazer uma pequena viagem ao universo hinduísta. A Bhagavad Gita, como eu disse no início da nossa conversa, é a Bíblia hindu.
E a Bhagavad Gita é, sem dúvida, um dos textos mais maravilhosos da humanidade. É um legado que a Índia deixa para o planeta com um conhecimento incrível sobre a natureza da mente humana. Pense numa história que retrata o combate entre membros da mesma família. Pense numa história que nos conta que Arjuna e seus 4 irmãos eram a parte nobre da família, mas nobre não no sentido de serem os afortunados financeiramente. Nobre porque eram éticos, humanos, gentis, virtuosos. Vamos nos transportar para uma Índia muito antiga, onde tudo o que o indivíduo indiano desejava, numa época onde o maior dos desejos era servir a Deus, onde a vida era uma vida voltada para o devocional. Pessoas casavam, pessoas construíam famílias, pessoas trabalhavam no comércio, né? Naquele tempo, o comércio da época, pessoas trabalhavam no campo, mas elas tinham uma busca devocional muito grande. Uma Índia extremamente religiosa. E tinha essa cidade, esse reino, que era um reino governado pelos primos de Arjuna. O reino era praticamente uma grande família. Todo mundo pertencia a uma grande família. Mas, como o conto é muito extenso e eu não vou poder esmiuçar, basicamente é isso. Krishna e seus 4 irmãos estavam sendo subjugados, estavam sendo destituídos do direito de governar, porque os seus primos eram usurpadores. Eles eram interesseiros. Eles trapaceavam em todas as negociações que envolviam o governo daquele reino. E eles não queriam que Arjuna e seus irmãos, que eram os legítimos sucessores ao reino, eles não queriam que eles governassem, porque eles eram ambiciosos, esses primos eram ambiciosos, e Arjuna e os irmãos eram justos. Eram uma parte da família abnegada, eram amorosos, eram guerreiros transcendentais, buscadores de Deus. Então, a história começa, e eu não vou poder me alongar, porque ela é muito extensa e cheia de detalhes, começa em Arjuna se sentir durante muitos anos, ele e os irmãos se sentem durante muitos anos completamente subjugados, maltratados e excluídos daquele reino, de todas as formas, com todos os castigos possíveis, de forma que eles saiam do reino, que eles fiquem afastados e que os primos dele, os 100 primos, porque era uma família de 100, pudessem governar arbitrariamente. O pai desse primo que estava governando dessa forma era irmão do pai de Arjuna, que já tinha morrido. E esse tio de Arjuna era cego, cego mesmo, nasceu sem enxergar. E isso é muito significativo, porque o cego também na Bhagavad Gita quer dizer aquele que não vê, aquele que não enxerga, não só com os olhos da matéria, mas também não enxerga com os olhos da alma, porque ele criou esses 100 filhos de maneira que esses meninos se tornassem homens destituídos de caráter, ambiciosos, trapaceiros, tenebrosos. Então, quando ele é apresentado dizendo que ele era um rei cego, ele era cego porque ele não queria ver toda a sorte de trapaça que os filhos faziam para continuar no governo, maltratando os próprios primos, destituindo esses primos do direito de ter o seu lugar no reino.
Essa família, formada por esses dois núcleos, um sombra e outro luz, também tinha um outro membro muito importante nessa família, que é Krishna. Krishna é primo de Arjuna e também é primo do primo de Arjuna, que é o grande trapaceador, que é o grande mau caráter da história. E Krishna é um mestre, é o grande mestre. E Krishna está assistindo a tudo que está acontecendo no reino, dos primos perversos maltratarem Arjuna e seus 4 irmãos, e eles não fazerem nada. Eles simplesmente não reagiam. Eles foram empurrados para uma floresta, viveram como mendigos nessa floresta, eles e a mãe deles, em forma de castigo, e eles não reagiam. E Krishna, como um grande mestre justo que era, vendo aquela situação, ficou indignado, mas esperou que Arjuna se pronunciasse. Bom, Arjuna, na verdade, procurou Krishna para uma conversa, queria ter a opinião de Krishna sobre aquele caos que o reino estava vivendo, se tornando um reino perverso, um reino ruim, um reino de sofrimento, por conta da natureza usurpadora dos seus primos. Arjuna estava incomodado e foi conversar com Krishna, pedir opinião. Só que o primo, que também reconhecia a autoridade de Krishna, foi também querer ouvir a opinião de Krishna. E aí Krishna estava entre os dois primos dele, um representando a parte usurpadora, outro representando a parte do bem, da natureza divina, do bom senso, da misericórdia, da justiça. Arjuna estava entre os dois primos, as duas polaridades, sombra e luz, dia e noite. E disse a seguinte frase: olha, eu ouvi vocês dois e eu vou fazer o seguinte. Na batalha que vai se suceder, porque vocês precisam resolver essa questão, eu vou oferecer o meu exército inteiro. Exército na Índia, naquela época, era formada por cavalos e elefantes e quadrigas, carruagens guiadas pelo o senhor da carruagem, né? E os grandes e os arqueiros, os grandes lutadores da época. Então Krishna diz: eu vou ceder para um de vocês todo o meu exército e para o outro eu vou ceder a minha companhia. Um vai ficar com o meu exército e um vai ficar em minha companhia. E aí o primo usurpador, que era ambicioso, disse: ele fez um jogo de moeda, disse: eu sou o primeiro, eu quero o exército. Eu fico com seu exército, Krishna. Eu prefiro ficar com seu exército. E Arjuna olhou para Krishna e disse: eu prefiro a companhia do Senhor ao meu lado, meu mestre. Eu prefiro estar na sua companhia a ter um exército inteiro do meu lado. E assim se estabeleceu a grande batalha para definir quem ia governar aquele reino, e estava definido já a forma da batalha. O primo usurpador ficaria com o exército todo de Krishna, e Arjuna, o primo bom, o primo justo, ficaria apenas com Krishna sendo quem ia puxar a quadriga, quem ia puxar a carroça na batalha, no campo de batalha. Só que na hora em que as coisas começam a se organizar, e naquele campo enorme, Arjuna na carroça sentado, Krishna em pé segurando a corrente para dar início à batalha, Arjuna olha para o outro lado e vê aquele exército enorme de opositores formado por seus primos,
por alguns mestres das artes de guerra que ele aprendeu, porque ele era um príncipe. Então, ele foi treinado em várias habilidades da época. Ele viu seus professores do outro lado, ele viu primos, ele viu amigos, pessoas que tinham adotado a posição do lado usurpador. E nesse momento, Ágina, um menino bom que era, um filho generoso, um homem justo, ele se abate. Porque ele diz para Krishna: eu não posso, meu mestre. Meus cabelos estão arrepiados, o meu pelo está eriçado. Eu tremo, o meu arco treme na minha mão. Ágina era um arqueiro transcendental. Ele era o melhor arqueiro do reino. Mas ele diz para Krishna: o meu arco está tremendo. Eu não consigo me segurar em pé. Como eu posso lutar contra o exército onde estão os meus primos? E mesmo que eles sejam maus, que bem eu poderia ter matando-os, eliminando-os? Olha só, nesse momento eu preciso que vocês prestem muita atenção. Huberto Oden, o grande filósofo, fez uma transcrição linda desse texto. Quando ele diz que a gente não pode levar essa linguagem ao pé da letra, como se Ágina estivesse diante dos primos e como se, nesse momento, ele tivesse que escolher entre matar ou não os seus primos, seus amigos, aqueles que estavam do lado oposto. Nesse momento, Ágina se vê diante de uma situação muito, muito mais sutil. Ele, nesse momento, representa o ego, a natureza humana nossa, que está identificada com os sentidos, que está identificada com a matéria e que sofre muito porque cria apegos. E Krishna, o grande mestre, está identificado com o self, a alma, a essência imutável, no sentido de que é divina, é imperecível, é imortal e é o néctar de toda a sorte de habilidades e talentos divinos que carregamos no nosso DNA espiritual. Então, a gente não pode pensar numa batalha ao pé da letra. Porque, nesse momento, Krishna diz para Ágina: ó Ágina, como pode um arqueiro transcendental, um típico ariano, um homem de bem, do bem, como pode você, nesse momento, tremer diante de algo em que você vai precisar fazer? Porque você precisa defender a justiça, Ágina. Nesse momento, não importa o seu sofrimento, porque tem algo maior que precisa ser defendido: o próprio reino, a ética, a moral, o senso de justiça, de integridade. Então, a gente não pode imaginar essa batalha como sendo nesse nível de um primo tentando matar o outro. Isso não é o real. Toda a Bhagavad Gita usa metáfora. E essa metáfora é: Krishna, nesse momento, diz para Arjuna: você tem que lutar. Você não tem escolha. Você precisa lutar. E aí Arjuna diz: mas eu vou matar os meus primos, eu vou matar os meus mestres das artes marciais, das artes de tudo que eu aprendi, da própria filosofia védica. E aí, nesse momento, Krishna diz para Arjuna, ele, enquanto mestre, diz: você não sabe que a alma é imortal, que o eu é o ego, não pode matar o self, não pode matar a alma? Que a água não pode molhar a alma, nem o vento pode secá-la, porque a alma, ela é absolutamente incólume a esses movimentos, a essas intempéries. A alma é imortal, Ágina. Tampouco tu podes matar eles,
tampouco eles podem matar você. E nesse momento em que Arjuna diz, eu estou confuso, eu estou com medo, o que é que eu preciso fazer, meu mestre? E ele diz, você está identificado com os seus sentidos. Você está identificado com o seu corpo e está criando apego ao seu corpo. Você está apegado às coisas e à forma como as pessoas te veem no reino. E você não quer desagradar as pessoas. E porque você não quer desagradar as pessoas, você vai deixar a justiça ser violada dessa forma? Gente, isso que Krishna está dizendo é muito profundo. Quantas vezes nós fingimos que não estamos vendo os delitos, os atos incorretos de um filho, de um irmão, de um parente? Os nossos atos incorretos. A gente faz vista grossa. Ah, mas a gente gosta, é um querido. Ah, mas é meu filho. Se fosse o filho de fulano, eu ia denunciar, mas é meu filho. Ah, isso não é uma coisa tão perversa assim. Quantas vezes a gente coloca pano quente em coisas que, se fossem feitas por um desconhecido, nós estaríamos apontando e julgando. Então, o que Krishna quis dizer para Arjuna nesse momento é, olha só, Arjuna, preste atenção. Se você ficar se identificando com seu corpo o tempo todo, se você ficar apegado às suas relações, você não vai fazer a coisa certa, você não vai defender a natureza da justiça. Em outras palavras, quando nós reencarnamos, e é isso que Krishna quis dizer para Arjuna, e ficamos unicamente presos aos sentidos, visão, audição, fato, e as coisas que nos movimentam dentro desse mundo material, e as coisas que nos trazem gozo dentro desse mundo material. O que acontece é que nós perdemos a conexão com o espírito, nós deixamos de perceber a grande imutabilidade da condição espiritual. O grande poder de ser espírito. O que ele quis dizer para Arjuna é, olha, Arjuna, deixa eu te contar uma coisa, apesar de você estar vivo e fazer parte dessa comunidade, o teu espírito já viveu muitas outras coisas, muitas outras comunidades. E esses parentes todos aqui, que são malfeitores, e que você, porque tem consanguinidade com eles, não quer fazer justiça, sabe, Arjuna, eles estão fazendo mal para o planeta, mal para o reino. Estão sendo perversos e causando dor e sofrimento. E quando nós não guerreamos, combatemos o mal, quando nós não combatemos o mal, nós estamos, de certa forma, de acordo com ele. Então, esqueçam, por favor, se vai matar ou morrer. Isso é tudo metáfora, isso é figurativo. Krishna não disse para Arjuna, mate seus sobrinhos, seus tios, esses primos ruins. Não, isso é uma metáfora, isso é figurativo, isso é simbólico. Krishna disse para Arjuna, o que ele quis dizer é, mate essa ignorância que está dentro de você, mate a sua cegueira, mate a ideia de que você é isso, é essa comunidade, e que se resume a isso. Mate a incapacidade de ver que você é um espírito imortal e que isso aqui é um cenário espiritual. Krishna quis dizer para Arjuna, não fique tão identificado com a matéria, porque a natureza da matéria é ser perecível, é ser perecível. A natureza dessa matéria é envelhecer e se decompor algum dia. Essa é a natureza da matéria. Enquanto a natureza do espírito é simplesmente ser incorruptível, imortal. Ninguém pode matar o espírito. O espírito não pode ser morto. Porque nós estamos numa roda de renascimento. Então, se você lê
a Bhagavad Gita e não entende essa compreensão espiritual, você vai dizer, nossa, que mestre é esse que está incitando a guerra? Não, gente, não é isso. Ele não está incitando um combate externo. Ele está incitando em Arjuna que ele combata a própria ignorância, que faz ele achar que ele se resume àquele papel, àquela função na sociedade. E que faz com que ele se submeta à injustiça sem combater o mal. Porque quando se combate o mal, a gente está colaborando com a justiça cósmica. E tem uma passagem aqui na Bhagavad Gita que é muito interessante. E ele diz assim, tem um parágrafo que Krishna diz, assim como o homem se despoja de uma roupa gasta e veste uma roupa nova, assim também a alma incorporada se despoja de corpos gastos e veste corpos novos. Gente, isso foi escrito há quase 5.000 anos atrás. Krishna já falava de reencarnação. Por isso o hinduísmo, os Vedas, são os primeiros textos filosóficos e espirituais da humanidade. E são eles que tratam da reencarnação, em primeiro modo, em primeiro tempo. Então, a gente precisa entender a Bhagavad Gita, e se vocês tiverem interesse, esse livro é muito simplificado, Bhagavad Gita, pequenininho, da editora Martin Clare, com a tradução de Huberto Rodin, que é um filósofo, teólogo maravilhoso, já desencarnado, mas deixou um legado humanitário de uma tradução de textos clássicos, de filosofias orientais, como só ele conseguiu fazer. Então, entender isso. E qual é a mensagem de Krishna para Arjuna? Meu querido, você precisa ver que você não é só isso. Você precisa ver que mesmo que você esteja doído por dentro, algumas coisas precisam ser feitas para que você continue sendo um homem que busca a unificação com Deus. Para que você seja parte desse divino, você precisa fazer diariamente, ter diariamente atitudes que corroborem a sua natureza espiritual. O que ele quis dizer para Arjuna foi: você está somente identificado com dor e sofrimento, com relações superficiais, com contextos materiais. Mas olhe que, para além desses caras serem seus primos, eles estão fazendo mal. E aí você tem outras traduções que não compete aqui agora, o tempo não seria possível, que cada primo desse representa uma dificuldade nossa, uma ignorância, uma dificuldade, um desconhecimento. O rei é cego representa a nossa cegueira, muitas vezes, em não enxergar o óbvio, em ficar limitado às relações parentais, e por conta disso, a gente às vezes deixa de ser justo, deixa de ser honesto, deixa de ser bom, e outras coisas mais, né? E outras coisas mais. O importante é entender que quando Arjuna diz para Krishna diz para Arjuna que o corpo não deve ser a causa de lamentação, ele está dizendo assim: Arjuna, você está muito identificado com a matéria. A matéria, pela própria natureza, se desintegra. Você precisa se identificar com o espírito. Você precisa olhar esse campo de batalha com outros olhos. A mesma coisa que Krishna diria para a gente, diante de uma dor muito intensa que a gente está atravessando, e Krishna diria assim: se afaste um pouco, dê um passo à retaguarda, saia um pouco do campo de visão e olhe essa situação com outros olhos. Porque quando eu me identifico com a dor e com o sofrimento, eu faço uma imersão e eu não consigo ver de outra forma. Então, a proposta de Krishna que é Arjuna, veja as coisas com outros olhos. O reino está sendo usurpado. As pessoas estão sofrendo, sendo maltratadas, violentadas no seu direito à liberdade. Tem um mal aí que está se espalhando.
Fingir que não está vendo porque é seu primo ou porque é seu tio. Fingir que esse mal não está sendo realizado não é solução. A mesma coisa que a gente diria para um pai que sabe que o filho está no caminho errado, mas não toma as providências que às vezes são legais no sentido ético, né? No sentido ético, porque é seu filho e ele preserva. Mas se fosse o vizinho, ele seria o primeiro a tomar uma posição. É como a gente se comporta diante de situações que agridem o que nós reconhecemos como justo, como bom, como honesto. A solicitação de Krishna aqui é que a gente não fique tão preso ao corpo e suas sensações, porque a gente vai se tornar escravo dele. Escravo das coisas que dão prazer e refém das coisas que dão desprazer. O que Arjuna e Krishna dialogam o tempo todo nesse conto, nesse épico Bhagavad Gita, é como nós precisamos lembrar diariamente que a nossa natureza é espiritual. Predominantemente espiritual, não é material. A matéria é um invólucro, é uma carcaça, é uma ferramenta, é um templo maravilhoso com um tempo de vida, porque é matéria. E sendo matéria, a natureza da materialidade é ser corruptível, ou seja, é se decompor, é envelhecer, seguir um fluxo, nascimento, crescimento, depois vem as fases da vida, depois vem o amadurecimento, vem a velhice e depois vem a morte. Isso não tem como mudar. Mas se a gente só fica identificado a esse ciclo da matéria e as condições que regem esse ciclo, a vida da gente vai ser aquela caixinha fechada. Se eu tenho uma coisa que me dá prazer hoje, eu tenho uma coisa que me dá prazer. Se essa coisa que me dá prazer me for destituída, eu me deprimo. Porque eu estou me identificando somente com esses elementos que estão relacionados à materialidade e aos prazeres dessa materialidade e às dores dessa materialidade. Então, nesse momento em que Krishna clama que Arjuna preste atenção, porque ele é um espírito, ele convoca uma inteligência maior de Arjuna, para que ele se lembre. Só que Arjuna está muito entorpecido, porque ele é um menino ainda, ele é muito novo. E apesar de ser uma alma já extremamente iluminada, ele ainda está envolvido com essa materialidade. Ele tem um potencial de iluminação, mas ele ainda está envolvido com a materialidade. E aí, durante o Bhagavad Gita, durante toda essa história, Arjuna pede para Krishna dizer para ele como é que eu, meu mestre, ele fala para Krishna e diz, como eu posso entender o que você está me dizendo com maior clareza, porque eu ainda não consigo entender, eu estou confuso. E eu preciso saber que posição tomar. E aí Krishna vai ensinar a yoga da ação para ele, Karma Yoga, que é a yoga que Mahatma Gandhi realizava na sua vida. Durante toda a sua jornada aqui na Terra, ele foi um excelente Karma Yoga. Karma Yoga significa yoga da ação correta. Por isso que Krishna diz, Arjuna, você está na dúvida, você está numa bifurcação, você está muito relacionado à sua matéria, você está preso aos elementos do corpo, eu vou te ajudar. Eu vou te ensinar sobre Karma Yoga, que é yoga da ação correta. Porque na Índia, naquele tempo, os indianos tinham muito medo do karma. Eles tinham a ideia de que tudo gerava karma. Tudo que eu fizer vai gerar um karma. Então, por conta de medo de gerar um karma, os indianos começaram, uma parte grande de indianos, essa parte grande começou a querer não agir. Eu não vou fazer ação nenhuma, porque se eu fizer qualquer coisa, eu vou aumentar meu karma. Por isso, na Índia,
tem sistema de castas. A sociedade se divide em castas. Pessoas que nasceram pobres e vão morrer pobres, porque elas não querem criar karma saindo daquela condição de pobreza e indo para uma condição melhor. Pessoas que nascem guerreiras vão morrer guerreiras. Os brahmanes, que são os sacerdotes, têm que ser sacerdotes. Eles não têm como fugir dessa determinação, porque eles não querem gerar karma. E por conta disso, infelizmente, os indianos levaram um longo tempo com uma atitude passiva, não é pacífica. Aquela coisa de alimentar a pobreza, porque talvez, se tentar melhorar de vida, isso fosse trazer um karma. E Krishna, sabiamente nesse texto, explica, não tem nada disso. A gente precisa entender que Karma Yoga é a yoga da ação correta, porque não é certo não agir. O não agir é passividade, e não existe, porque tudo é atividade no cosmos. Tudo tem movimento. Eu estou aqui agora falando com você, eu estou movimentando, meu coração está pulsando, minhas artérias, o sangue está fluindo, meus capilares, meus órgãos funcionam. Tem atividade em mim, tem atividade em você, tem atividade em tudo. Não há inatividade no cosmos. Então, Krishna explicou isso para Arjuna. Então, o correto, se você está em dúvida, porque você está com medo de agir, gerar um karma, eu vou lhe explicar uma coisa, Arjuna. A passividade também pode gerar karma, porque é omissão. Então, preste atenção, ele disse. Arjuna, preste atenção. Não é não agir por medo. Não é não agir. E também não é agir pelo ego. Olha só que interessante. Não agir é um polo e agir pelo ego é outro polo. E ele disse, Arjuna, eu vou te ensinar o yoga do reto agir, do agir correto. Mas o agir correto é fruto do conhecimento, Arjuna. E eu vou te ensinar o yoga da ação correta. Mas, para que você entenda o que é uma ação correta, que uma ação correta a gente só consegue entender quando a gente estuda, entende a natureza, a nossa natureza, a natureza humana, a natureza dos vegetais, a natureza dos animais, a natureza divina, que está espargindo em todo esse cosmos. Então, para a gente saber sobre o reto agir, a gente precisa conhecer, estudar. Então, eu vou te ensinar o yoga do conhecimento também, que é o Jnana Yoga. Olha que lindo! Ele vai ensinar o yoga da ação correta, Karma Yoga. Ele vai ensinar a Arjuna Yoga do conhecimento, Jnana Yoga. Mas ele vai ensinar um terceiro yoga. O que é que está faltando? Arjuna, a gente também tem que ter devoção a Deus para entender qual a melhor ação, qual o melhor caminho a adotar. E ele aí vai ensinar Bhakti Yoga, Karma Yoga, Yoga da ação correta, Jnana Yoga, Yoga do conhecimento, e Bhakti Yoga, Yoga da devoção. E com essa tríade, o diálogo é sobre esse ensinamento, Krishna ensina a Arjuna como ele se desidentifica do corpo material e do sofrimento oriundo dessa identificação, e como, através do yoga do conhecimento, do yoga da devoção e do yoga do reto agir, ele se liberta completamente do sofrimento, que faz com que ele esteja tão amuado, tão sofrido e tão desiludido. E no final, Arjuna se torna um iluminado e vence a batalha. Que na batalha não se fala, não se fala em morte, não. Se fala na vitória da justiça sobre a injustiça. Na vitória da sombra, da luz sobre a sombra. Na vitória do bem sobre o mal. E se a gente pensar um pouco no momento em que a gente está atravessando, desde a hora que a gente acorda
até a hora que a gente vai dormir, nós vivenciamos um combate, o bom combate. O combate onde todo dia você acorda e diz, eu preciso levantar, eu preciso reforçar o meu contrato com Deus, o meu contrato com a espiritualidade, eu não vou esmurecer, eu tenho que ter fé. Todo dia a gente entra na Bhagavad Gita, todo dia a gente tem um combate em que precisa ser realizado para que a gente faça a nossa jornada ter sucesso, ser concluída no nosso Dharma, Então, é isso, é muita metáfora, é muito simbolismo, mas é muito amplo, é muito bonito. Lembre-se, toda vez que eu acordo e que estou me sentindo cansada, eu lembro de Arjuna e Krishna, e lembro da batalha que é estar aqui nesse planeta, da batalha que é enterrar um animalzinho de estimação, amado, da batalha que é enterrar um ente querido, da batalha que é ver pessoas que a gente ama entrando em estados de demência e indo para um caminho onde a gente sabe que vai ser o desencarne, a finalização do processo. Todos nós estamos enfrentando grandes desafios. E o chamado de Krishna da nova era nós somos Arjuna, e ele está a nos dizer, Deus está a nos dizer, a espiritualidade está a nos dizer, combata o bom, realize o bom combate. O bom combate dentro de você, combatendo a ignorância, combatendo as trevas, combatendo a incapacidade de amar de uma forma mais genuína e compassiva, combatendo a nossa incapacidade de dizer assim, eu preciso deixar ir, porque eu não detenho pessoas nem coisas. E esse é o combate nosso de cada dia. Nós estamos ainda numa pandemia em que nós estamos no bom combate o tempo todo. Se vocês tiverem curiosidade, e eu espero ter despertado minimamente essa curiosidade em cada um, entrem na internet, coloquem lá Bhagavad Gita, Canção do Divino Mestre, texto integral da Martin Clare. Martin Clare é uma editora de bolso. Ele é muito simples, esse livro. Quer dizer, Huberto Rodin tentou simplificar de uma forma linda, porque é um texto complexo. Mas se vocês tiverem curiosidade, vale a pena entender a grandiosidade desse relato de coragem, desse relato de força e desse diálogo transcendental entre mestre e discípulo, entendendo que é uma grande metáfora e que o combate é dentro de cada um, combatendo o medo, combatendo a escuridão da ignorância, combatendo a ansiedade que destrói a nossa saúde, que vai vulnerabilizando a nossa vitalidade, combatendo a cegueira espiritual, combatendo a preguiça espiritual que nos faz demorar tanto nos nossos processos. Essa é a proposta. E eu estou muito feliz de poder trazer um pouco da Bhagavad Gita para vocês. Sei que para o oriental, para o ocidental, não é um texto fácil. Sei que dizer as coisas que eu disse pode talvez confundir um pouco. Mas lembre-se, não é uma guerra real, é uma guerra dentro de cada um de nós. É a guerra que enfrentamos quando estamos tristes e precisamos continuar. Quando estamos desolados e precisamos, às vezes, acolher um irmão, acolher um amigo. Mesmo com nossa dor, nós podemos dizer, eu posso. Eu posso, eu consigo ter empatia pelo sofrimento do outro, ao ponto de dizer assim, ok, eu dou conta e eu posso fazer esse caminho com você. Nós estamos realizando o bom combate diariamente. E que nós consigamos vencer essa batalha interior, que muitas vezes nos remete para lugares sombrios de medo, de ansiedade, de raiva, de mágoa, que a gente possa acender essa luz
que Krishna ensinou para Arjuna e que a gente possa entrar em 2022 mais fortalecidos nas nossas convicções espirituais. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê uma noite maravilhosa. Convido vocês a trazerem as mãos unidas em Pranam e vamos encerrar dizendo Om Shanti. Muita paz, muita paz.